Olá pessoal, a gente vai dar continuidade à modelagem do nosso personagem Léo. A gente já tem um sapato modelado e agora a gente vai continuar a modelagem. A gente pode começar, por exemplo, a modelagem da perna. Antes disso, eu vou começar a salvar ele aqui como Save CNES. Ele vai ser a versão 02 do nosso modelo. Não fiquem tímidos de salvarem versões do seu trabalho em processo, porque normalmente você pode ter algum probleminha de perder um arquivo, aí você não perde muito trabalho quando você tem várias versões. Você pode voltar no anterior e recuperar o seu trabalho caso você tenha feito um delete sem querer, uma coisa que perdeu e desconfigurou o seu arquivo, ok? Então, vamos lá, para fazer a modelagem da nossa calça, é interessante a gente ver que, opa, tem uma câmera aqui, eu vou dar um hide nela. Opa, não sei porque que ela criou uma nova perspectiva. Posso dar um delete nela, tá? Delete nessa câmera. Aqui a gente já tem os nossos dois modelos, tá? Então, posso dar um Freeze Transformation nele também, porque esse aqui da direita, olha, tem um Freeze Transformation -1 nele ainda. Então, Transformation lá. Então, na hora que a gente faz o Freeze Transformation, ele zerou. Eu vou reverter de novo a normal, porque eu esqueci de dar o Freeze Transformation. Dá o Delete History, pronto, tá tudo ok. O que a gente faz é que à medida que a gente for modelando, a gente vai colocando eles dentro de um grupo, né, de mesh. Então eu vou selecionar esses dois, colocar um grupo. Vamos aqui no nosso, por exemplo, mesh group, ou então um nome que vocês quiserem dar, ok? Group, o nome que vocês quiserem dar. Aqui, só para a gente guardar os nossos modelos. Caso a gente estiver modelando alguma coisa e quiser dar um hide no grupo inteiro, a gente dá um hide no grupo, a gente vê só o que a gente estiver modelando. Então, no caso, vou começar o modelo da calça. Reparem bem que a calça do, do Léo, ela a gente vai modelar só um dos lados e o outro lado a gente vai fazer o flip dela, a gente vai fazer o que a gente chama de mirror, tá? A gente vai fazer isso daí, é um espelhamento. É mais fácil que a gente modela só de um lado, preocupa só com um lado. Para modelar ela, eu acho que o mais prático é a gente criar como se fosse um cubo aqui, ó. Eba, de novo um cubo. E sempre eu faço assim, ó, eu deleto esse lateral do meio aqui, essa lado do nosso cubo, eu deleto ela, seleciono aqui, por exemplo, essa Edge Loop e na visão de front aqui, ó, eu snapo ela na nossa grade. Então eu seleciono aqui o nosso, por exemplo, para vocês verem, ó, eu seleciono o X, seguro o X e arrasto com esse botãozinho aqui, com esse eixo clicado, ele vai snapar ali no meio, tá? Esse snap é muito importante porque a gente vai sempre deixar ele com o 00 para na hora de a gente fazer um mirror nele, ele habilita, né, a junção dos dois modelos de um lado com o outro. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então a gente pega aqui, por exemplo, os nossos modelos. Eu vou começar aqui da cintura dele, por exemplo. Vamos dizer que a cintura dele é nessa altura. Essa parte daqui, a lateral dele, próximo de onde vai estar a roupa. Claro que não vai ficar ali, porque a gente vai criar uma linha no meio aqui, por exemplo. Ó. Já vou criar essa linha no meio aqui. Ó. Mais uma edge aqui. Ó. Vamos lá, adiciona uma edge loop aqui no meio. Essa edge aqui da lateral é que vai estar mais no final aqui da roupa, ok? Essa daqui ele tem que fazer uma curvatura, entenderam? E todo mundo entendeu. Agora aqui a gente vê na visão de side também, como que esses daqui, se a gente escalar, ó, eles vão ficar um pouquinho... Esse aqui é a parte de trás, talvez esteja um pouco difícil de ver aí no vídeo, mas aqui é a parte de trás da calça, que o Pedro desenhou que vem até aqui, ó. E aqui também do outro lado, tá? Essa aqui pode ser um pouco mais para frente, essa aqui um pouco mais para trás, assim junto, acho que fica legal, tá? Então aqui a gente dá uma regulagem aqui na distância entre que eles estão entre o meio e a parte lateral. Aqui eu acho que tá legal. A gente também pode até puxar um pouco mais para frente assim, ó, né? Em visão de 3D, que a gente vê ele direitinho ali, tá? Essa parte de cima a gente não precisa dela, então eu posso deletar essas edges, porque quando a gente for fazer o mirror, ele vai puxar esse mirror todo ali lateralmente, tá? Eu vou criar mais uma edge aqui, que corte toda a nossa geometria. Vamos ver se essa daqui consegue completar o loop. Conseguiu, beleza. Então, essa mesmo que eu queria, eu vou fazer uma próxima aqui da cintura, e depois uma outra próxima aqui para a gente puxar a nossa perna que vai ser modelada a partir desses quatro aqui de baixo. Na verdade, a gente poderia até ter mais, mas 4 é suficiente. O personagem não é muito complexo. Então, ó, eu vou acertar aqui esses edges para eles ficarem
mais ou menos na mesma altura, seguindo aqui, ó, tá? Como se fosse uma roda, né? Uma lateral, ok? Então, ó, essa daqui é a maneira que a gente faz para ele ficar como se ele fosse uma cintura aqui mesmo, né? Da barriga dele, vamos dizer, tá bom? Agora a gente vai fazer puxar a altura dele aqui, a gente vai ver também nas outras visões, por exemplo, aqui na front. A gente vai puxar aqui a altura dele, aonde que ele começaria a perna. Eu vou imaginar que a perna dele começa aqui, tá? Então eu vou colocar aqui essa altura da perna, vai sair mais ou menos aqui, que ele vai sair a perna. Claro que a gente pode colocar uma angulação aqui mais anatômica, ok? E na mesma coisa a gente vai ver a visão do lado direito, onde a gente teria aqui ele talvez um pouco mais barrigudo. Comeu bastante, ficou com barriga grande. Aí a gente tem uma coisa assim mais orgânica aqui, tá? Claro que a gente pode criar, por exemplo, um refinamento aqui na nossa cintura dele. Eu vou fazer isso daqui a pouquinho. A primeira coisa que eu quero fazer é tirar aqui as faces onde a gente precisa para ele ficar com a perna, né, arrumadinha aqui. Eu acredito que aqui, ó, a gente pode descer porque é a região interna da barriga, né? E a gente pode pegar essas faces aqui e fazer o extrude para tirar a perna dali. Então vamos lá, o extrude, a gente puxa para baixo aqui no move e dá uma escaladinha um pouquinho menor para a gente já ver onde que está a perna seguindo ali, tá? Eu dou uma escalada assim só para ela ficar fácil da gente ver, sem muita demora. Aqui a gente pode ver o right, ela vai estar um pouco fina, então a gente tem que aumentar um pouquinho. A gente na visão front a gente alarga ela um pouquinho porque ela vai sair bem aqui para a lateral do personagem, então a gente pode puxar esse aqui um pouco mais. Esse aqui é onde o personagem também vai estar com a perna saindo aqui, tá? Não precisa ser exatamente igual, mas é bom a gente sempre seguir a referência do 2D para que a gente não se perca quais são os ângulos que a gente trabalha, tá? Então assim, ó, esse daqui já dá para a gente ver que vai precisar entrar para dentro da perna aqui, ó, para formar essa essa daqui junto com esse aqui também, para formar essa região aqui de onde a perna sai, tá? Desculpa se eu fico às vezes de cabeça para baixo com a câmera de cabeça para baixo, mas às vezes a gente precisa ver assim aonde que a gente está trabalhando, tá? Essa daqui também pode vir para dentro, essa daqui também pode vir para dentro, tá? Aí o ideal é a gente sempre pegar essa linha aqui e fazer com que ela seja a linha do centro da perna. Então, a gente imagina que o centro da perna vem aqui, a gente coloca, por exemplo, opa, desculpa, apertei 3, vou apertar 1 e o 4 que eu queria para vir o wireframe. Então, essa linha da perna a gente coloca ela assim mais ou menos no meio de onde a perna vai descer, né? Então, aqui eu acho que tá bom. Sem muita demora, a gente vai fazer os extrudes até embaixo, ou seja, a gente vai pegar essas faces que a gente criou e vai fazer os extrudes descendo até embaixo. Então vamos lá. Aqui a gente pode mais um extrude, e a gente vai seguindo aqui a visão front, a visão side, para que a gente tenha parâmetros de comparação de onde que a gente está colocando a nossa perninha ele crescendo. No caso eu vou fazer só assim a visão lateral mesmo, e a visão de front, ela vai indo, dando uma emagrecidinha, a gente vai organizando ela assim, tá? Depois, se for o caso, a gente melhora os loops, coloca uma coisa mais orgânica, a gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Então a gente está só pegando aqui alguma das posições onde ele deve estar em geral, né? E colocando. Não tem muito mistério, é rápido a gente fazer isso, mas ao mesmo tempo tem que prestar atenção para não fazer qualquer coisa. A gente tem que fazer uma coisa que seja respeitando o desenho 2D, ok? Então aqui a gente pode descer mais um pouquinho. Não precisa descer muito, porque se a gente tiver muitos retângulos na nossa geometria, não vai ficar muito bom para a gente fazer a nossa deformação. Então a gente tem que descer respeitando mais ou menos assim os triângulos. Aqui, por exemplo, poderia acertar, opa, desculpa, poderia acertar essa daqui que ficou muito longe, um pouco mais assim lateral, ok? Porque ele tem a perna um pouco mais robusto,
ele é mais forte. Aí a perna assim fica mais bonita, ok? No caso, deixa eu ver, tá aparecendo direitinho ali. Tá indo bem. Vamos fazer mais um pouco aqui descendo essa região. Pega mais essas faces, dá um extrude nelas. A gente pode descer elas aqui com o move. E aqui ele tem como se fosse um fofinho na perna dele, né? Que é a roupa dele que ficou um pouco mais larga aqui. Vamos dizer que a gente vai deixar o fofinho ali. E depois a gente desce um valor um pouco menor aqui, ó. Por exemplo, agora eu vou querer ver em visão 4, talvez fique bem difícil porque está um branco ali, né, no nosso modelo, mas aqui é jogo rápido. Olha, o que a gente vai fazer é dar um novo extrude e a gente vai dar uma escaladinha bem menor nesse extrude com um valor um pouquinho mais baixo. Se a gente for ver, agora dá para ver melhor, a gente fez um boladinho ali que a gente precisaria para ele funcionar, esse gordinho da calça dele, tá? Aqui também a gente poderia até dar um pouquinho mais fofinho, né? Na lateral, ok? A lateral dele assim um pouco mais fofinha. Bom, eu acho que tá legal. Aqui a gente poderia ou separar o modelo em dois para fazer uma outra segunda parte embaixo desse aqui é o tornozelo, ou então a gente continua aqui mesmo. Eu prefiro continuar porque fica mais fácil da gente trabalhar com menos geometrias, tá? E fica mais fácil fazer a deformação dela. Aqui a gente continua um pouquinho, vou deixar bem próximo aqui, ó, porque depois a gente vai adicionar um outro loop ali, justamente para marcar essa região, tá? Então aqui se a gente for ver, a perninha dele agora está meio magrinha, eu vou acertar aqui lateralmente a perna dele, vamos lá. Move aqui, eu vou acertar onde que seria a altura da perna dele, a parte de trás. Então no caso a gente faria uma coisa assim, ó, que é onde a perna dele está seguindo a linha que o artista criou pra gente, ó, que é a linha do próprio personagem quando ele foi criado, tá? No 2D. Então a gente respeitando essa linha, a gente vai bem. Aqui ficou muito para trás, a gente deixa um pouquinho menos e sobe aqui, ok? Essa linha também na lateral a gente pode pôr assim, na frente aqui. Então não precisa ser tão exato igual eu estou fazendo, mas quanto mais próximo a gente tiver do nosso modelo em 2D, mais a gente faz o personagem ficar autêntico ao traço, ok? Aqui eu acho que está legal. Vou puxar essa parte aqui um pouquinho mais para trás e para cá, que ele fica mais certinho. Aqui também está um pouco muito para fora. E é sempre a gente bom pensar que a gente tem que ter uma formação aqui, ó, de sempre como se fosse um cilindro, tá? É um cilindro que está descendo. Então a gente tem essa ideia aqui quando a gente vê em visão perspectiva, ok? Para fechar, a gente desce com ela até o pé. A gente só vai colocar ela na altura certa, que eu acho que ela está um pouco torta. Vamos lá, nessa visão aqui ela tem que descer para cá, né, direto. E aqui também na visão side. Opa, vamos lá, Maya, side. Eba, a gente já vê aqui que ela está chegando no nosso pé. A ideia é sempre essa, tá? Não tem muito mistério. Vai selecionando as nossas faces, vai descendo elas até lá embaixo, para que ele tenha uma modelagem mais orgânica, tá? Porque se a gente coloca só poucas edges de cima até embaixo, a gente não vai ter como deformar elas na hora da animação, tá? Aqui o nosso modelo ele está indo para trás, então ele está entrando atrás do nosso plano aqui, da nossa imagem. Então o ideal é a gente vir aqui, por exemplo, eu vou pegar a nossa imagem aqui, Painel Outliner, vou pegar a nossa imagem aqui que é a front e vou dar uma recuada para ela aqui no Center in Z. Então Center in Z eu vou jogar ela lá para trás, ó, então ela saiu da nossa câmera, tá vendo? A câmera não atrapalha ela mais. Então eu vou deixar ele assim, tá ok? E posso voltar com a minha modelagem vendo aqui onde que ela está seguindo, ó, porque senão a gente fica só com aquela câmera difícil de ver onde que o nosso modelo está se formando, tá? Que eu vou só dar uma acertadinha aqui.
Isso. E vamos seguir mais um pouquinho com a nossas faces. Para quem já entendeu, é esse o processo mesmo de criar um extrude, a nossa modelagem. Pode até dar uma avançada no vídeo aí, eu não vou ficar com raiva não, porque às vezes é muito repetitivo, né, o processo de 3D, mas para quem está iniciando, é o primeiro vídeo de 3D que está vendo, tem um pouquinho de paciência, vocês vão ver que vale a pena acompanhar o processo todo, vai ser interessante para vocês aprenderem direitinho o que a gente está fazendo e se sentirem assim mais confiantes na hora de for fazer o modelo de vocês mesmos, né? Então aqui eu já dou alguns últimos extrudes até chegar aqui no final do sapato dele, ó. E o ideal é a gente ter um sapato em que ele entre o pé, né? Então, ou a gente puxa a nossa perna mais para fora, ou a gente puxa o nosso sapato para dentro. O ideal seria manter a nossa perna o quanto mais reta possível, tá? Aqui ele está um pouquinho torta, não tem problema, mas quanto mais reta a gente tiver, melhor. Então o que eu vou fazer é dar uma rápida mudancinha aqui no nosso modelo para que ele tenha uma perna um pouco mais reta, pelo menos a partir do joelho aqui, tá? Aqui um pouco mais para dentro, tá? Então aí a gente vai ter um modelo um pouco mais, eu posso escalar esses carinhas, sim, um modelo um pouco mais reto aqui, pelo menos na visão de front, aqui. Okay. Eu acho que aí está muito bom. A última coisa que a gente pode fazer é puxar o nosso sapato um pouco mais para dentro. Então a gente pode vir aqui no nosso sapato e dizer que ele é aqui, tá? E a gente depois vai confirmar com o artista que criou o nosso modelo se é isso mesmo que ele estava imaginando. Se for, fechou e não tem muito problema a gente ter movido o nosso sapato. Eu vou dar um delete daquele carinha lá, porque depois em tudo a gente vai dar um nosso mirror. Por exemplo, já mudei o nosso sapato e dou um mirror nele, como a gente fez. Ctrl D. Ele duplicou aqui, esse aqui é o nosso direito e right, ok? Eu coloco escala -1 nele, ele foi para o outro lado. Quando eu dou um Freeze Transformation, atualmente o Freeze Transformation já dá um revert nas nossas normais, então não preciso de eu dar um revert na normal nesse caso, como eu fiz no outro vídeo, tá? Então vou acertar um pouquinho aqui só essa geometria, que ela ficou um pouco torta em algumas regiões. A gente acerta aqui para ele ficar um pouco mais anatômico, digamos assim, né? Embora ele seja bem cartoon, a gente tem que deixar os loops, assim, a gente chama flow da malha, né? Ou seja, o caminho da malha, o que a malha faz de... Vamos ver na visão side aqui, só para a gente não fugir muito do nosso modelo. Ele tem aqui mais grosso, tá? Então aqui a perna dele é mais grossa aqui embaixo. Aqui atrás também. Okay? A gente chama flow da malha exatamente isso. A gente olha, não pode deixar nada muito quadradão, porque senão ele não fica orgânico, tá? Então a gente dá essas diferenças assim, seguindo como se fosse uma coisa mais bonita mesmo, né? Mais suave, digamos, né? Aqui eu vou puxar só um pouquinho mais para cima. Mas para cá eu acho que não vai precisar mexer muito não. Não tem nenhuma região assim que me incomoda tanto. E para finalizar aqui essa modelagem dessa perna, a gente vai criar aqui, por exemplo, ó, mais uma ou duas linhas aqui em cima, para que a gente tenha uma barriga dele mais bem formada aqui na nossa modelagem, tá? Então vou dar uma escaladinha assim esses nossos edges, ok? E eu acho que está aí. A gente pode agora, por exemplo, fazer o mirror dele do outro lado. Eu vou salvar essa cena e vou aplicar o mirror. Vocês vão ver que é facinho criar o mirror de uma geometria onde a gente modelou de um dos lados, tá? Para fazer o mirror é simples. Vocês têm que lembrar que tem que estar em 0, 0 aqui a nossa linha do meio, do zero do x, ok? E a gente vai fazer uma coisa muito simples. A gente vai aqui no nosso Mesh. Deixa eu ver se é no Mesh. Isso mesmo, Mesh Mirror Geometry. Vamos no Options do Mirror Geometry Options, ok? Desculpa. Então ele vai fazer o mirror para o lado direito ou para o lado esquerdo. Então a gente quer aqui, ó, Mirror Direction para o lado x negativo, que a gente quer para o outro lado. Então x negativo, merjar os dois, sim.
A gente quer mergear os vértices sim, porque aí os vértices que tiverem no centro, eles vão se conectar, vai ficar uma geometria só. Então, só escolher a direção, Add Mirror, ele faz esse lado de um para o outro, já virar o nosso modelo um objeto só. Então, como o nosso personagem ele é simples, a gente consegue fazer uma coisa assim mais rápida para ele, tá? Se fosse o caso da gente melhorar alguma coisa, a gente poderia apagar um dos lados, melhora e depois faz um mirror de novo e resolve. Então, no caso, eu vou deletar o histórico, porque ele está cheio de histórico aqui, tá? Delete o histórico dele e a gente pede aqui ele como sendo o nome de calça mesh, tá? Mais uma geometria que vai para o nosso grupo mesh e tá aí o nosso personagem seguindo a modelagem. Próxima etapa, mais uma parte do modelo. Isso aí, valeu!